Bom dia, pessoas queridas. Deus abençoe a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, pastor Tito, no capítulo 3 de Tito, em alguns versículos que nós vamos ler, diz assim: Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, não sejam criadores de polêmicas, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou o amor de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. O apóstolo Paulo começa escrevendo ao pastor Tito, lembrando ele de algumas situações que precisavam ser revistas, né? Precisavam ser recordadas. E ele pede para que Tito lembre aos irmãos que se sujeitem aos que governam. Hoje nós temos um alto índice de insubordinação por muitas pessoas que não obedecem a Deus, não obedecem a autoridades, não obedecem a pais, não obedecem a professores, não obedecem a chefes no seu trabalho e por aí vai. É uma situação que precisa ser revista. De acordo com o texto bíblico que o apóstolo Paulo nos ensina nesta manhã, ele recomenda que nós nos sujeitemos às autoridades, que sejamos obedientes, estejamos prontos para toda boa obra. E para que estejamos prontos para toda boa obra, é necessário que nós estejamos nos sujeitando às autoridades e de uma forma obediente. Nós estamos vivendo um período, um período assim um pouco crítico, diríamos assim. Nós temos no Brasil mais de 5.500 municípios que em breve estarão elegendo seus prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, mas nós temos algumas situações que nós precisamos lembrar aos queridos irmãos, aos amigos, para nos ajudarem em oração. Nós temos contemplado em alguns municípios, em algumas situações, notícias que lemos de pessoas que difamam as outras, caluniam, levantam falso testemunho. Meus irmãos e amigos, a política é uma ciência como qualquer outra. Nenhum problema está na política, fazer política, ser político, nenhum problema. Cada um de nós temos uma vocação. E quem não tem vocação para ser o político, vai ajudar alguns políticos. É natural, é normal, e isso é bom. Mas quando feito de forma sadia, de forma honesta, de forma limpa, para que os desentendimentos, as contendas, as maledicências não venham tomar de conta da vida das pessoas, aumentar os problemas que as pessoas muitas vezes já enfrentam no dia a dia. Vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Deus que nos conceda a bênção
de que tenhamos pessoas que governem sobre nós, que tenham sabedoria dada por Deus para governar. Também nós não podemos ficar somente parados, esperando que Deus venha fazer toda a parte dele e a nossa. Não, a parte que é nossa, o que nós precisamos fazer, nós devemos fazer, que é orar ao Senhor, clamar a Deus por sabedoria para que as autoridades que serão eleitas, não é, tanto no legislativo como no executivo, tenham muita sabedoria, sabedoria dada por Deus para governarem, para fazer uma gestão eficaz, para que as pessoas sejam beneficiadas dentro do que é justo. Então, ficamos aqui com essa meditação de Tito, capítulo 3, versículos de 1 a 7, quando nos dá vários conselhos. Os conselhos lidos aqui é que sejamos, não é, obedientes, sujeitemo-nos às autoridades, sejamos obedientes, estejamos prontos para toda boa obra, sem difamar ninguém, sem criarmos casos, mas sermos cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens, porque tem uma coisa que nos aguarda muito melhor do que política: sucesso pessoal, emprego bom, vida boa, riquezas e dinheiro, muito melhor do que tudo isso, que é a vida eterna. Estamos nós preparados para quando formos chamados, estejamos em período político ou não, não é? Um dia seremos chamados, chegará a nossa hora de comparecermos diante do nosso Deus. O que nós vamos apresentar a Ele? Senhor, eu fui desobediente, não me sujeitei às autoridades, fui desobediente a elas, pessoas que o Senhor constituiu. Nós vamos ter coragem de falar essas coisas diante de Deus? Nem precisa, né? Deus vai saber de tudo. É importante que nós estejamos prontos para toda boa obra aqui neste mundo ainda. Porque vai chegar um momento que nós não poderemos mais fazer mais nada. O que nós fizemos vai fazer parte de uma história, de um legado que nós vamos deixar. Que tipo de história, que tipo de legado, que tipo de herança, que tipo de exemplo de vida nós estamos deixando ao longo da nossa vida para aqueles que vierem depois de nós, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, os irmãos da igreja, as crianças da comunidade que olham para nós e veem em nós adultos que, quem sabe, na imaginação delas, eles vão nos ajudar, eles estão aí para nos ajudar. Imagino que eles pensem assim. E será que o que nós estamos fazendo agora, nós estaremos ajudando essas crianças, dando exemplo para elas, bons exemplos, para que elas sejam cidadãs verdadeiramente orientadas e que se sujeitem às autoridades, aos que governam. Que Deus abençoe as nossas vidas. Não deixe que o período eleitoral tome conta da sua vida, de tal forma que a prioridade, que é Jesus, que é o reino de Deus, seja colocado de lado. Não faça dos seus adversários políticos inimigos. Uma coisa é você ter um adversário político, porque tem uma ideologia diferente, pensa diferente, é um partido diferente, tem projetos diferentes. Isso é uma coisa. Problemas a gente discute, pessoas a gente respeita. Quero fazer um apelo aqui para todos, não só Aparecida do Rio Negro, as pessoas de Aparecida do Rio Negro, mas de todo o Brasil, por onde estiverem vendo a gente por este vídeo. Vamos respeitar mais as pessoas como pessoas. Você pode não gostar das pessoas, mas você não tem o direito de difamar, de caluniar,
de causar maledicências e acrescentar males sobre males nas vidas dessas pessoas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe as nossas vidas, que possamos contribuir com o nosso voto, de forma consciente, pedindo sabedoria ao nosso Deus, para que as pessoas que forem eleitas tenham sabedoria para governar os municípios, de tal forma que Deus seja louvado, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, graças te damos, Deus de amor, porque nós estamos num período eleitoral onde teremos oportunidade de escolher os governantes a nível municipal, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, em muitas cidades e em todas as cidades do Brasil. Nós clamamos que o Senhor conceda sabedoria a cada um de nós brasileiros para votarmos com consciência, não transformar nossos adversários políticos em inimigos. Não é isso que o Senhor deseja que nós façamos. O teu amor, a tua graça seja sobre as nossas vidas, sobre as vidas de cada pessoa, mesmo aqueles que não se consideram cristãos, aqueles que não querem assumir um compromisso pessoal com o Senhor, mas a tua graça seja sobre a vida desses também. Abençoa a vida deles, Pai. Nós clamamos assim, confiadamente no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de nós.